Quero te chamar agora para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 119. Salmos 119. Todas as quartas-feiras, tá, irmãos? Nós temos culto aqui presencialmente, tá bom? Então, você que está em casa aí, que nos acompanha, você será muito bem-vindo aqui no nosso meio, tá? Participando de nosso culto, tá ok? Então, vem para cá. Todas as quartas-feiras estamos tomando todos os cuidados de prevenção contra o coronavírus, né? Todos estão aqui, mas estão de máscara, todos estão aqui tomando todos os cuidados. Então, venha cultuar o Senhor juntamente conosco. Salmos 119, versículo 105. Diz assim a Bíblia, irmãos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu vou repetir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que ela seja o alimento que todos precisamos nesta noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, a caminhada cristã, ela é uma estrada que a gente não precisa somente de luz, mas precisamos também da revelação de quem Deus é para a nossa vida. Na caminhada cristã nós precisamos não somente de claridade, mas nós precisamos de revelação. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, ó, eu vou até pedir para você abrir a sua Bíblia lá, porque é lindo esse texto que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, que Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, diz assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entenda isso, meu amado, como o apóstolo Paulo aqui diz, ele está numa caminhada, e essa caminhada ele não está olhando para trás, mas uma coisa ele faz, ele avança para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele avança para a frente, para o alvo. E agora, a luz da palavra de Deus é capaz de nos conduzir para esse propósito, a fim de gerar em nós desenvolvimento espiritual. Entenda isso na sua vida, meu irmão. A Bíblia que você carrega, a Bíblia que você tem em mãos nessa noite, é a luz que você precisa para que através dela você ganhe desenvolvimento espiritual, para que a sua caminhada com Cristo tenha foco, para que a sua caminhada com Cristo tenha um lugar não só de saída, mas um lugar também de chegada. Tem muita gente caminhando sem saber para onde está indo. Por quê? Porque está tudo escuro. E para quem está no escuro, qualquer direção está certa, é ou não é verdade? Para quem está no escuro, se tiver uma parede, eu não sei se tem. Se tem uma porta, se tem um buraco, eu não sei se tem. Por isso, para quem está no escuro, qualquer direção está certa. Mas a luz da palavra de Deus é que nos conduz para a direção certa. E qual é a direção certa? A direção certa é estar no alvo, está na caminhada onde Cristo está, onde Cristo se encontra. Toda caminhada cristã, ela precisa chegar até Jesus, amém, irmãos? Toda caminhada cristã, todo passo que nós damos na nossa vida espiritual, precisa nos aproximar de Jesus, amém, irmãos? Hoje à tarde eu estava lendo uma reportagem de um cantor americano, que nessa altura do campeonato resolveu dizer o seguinte, falou assim, eu não acredito mais em Deus. E aí foi lá e postou lá, e aí as pessoas ficaram todas impactadas negativamente com aquele comentário daquele rapaz, uma pessoa, um líder, né, no caso, um cantor cristão. Todo mundo ficou assim abalado com aquele anúncio, né, com aquela prestação daquele rapaz. E ele diz assim, o tempo todo que eu vivi na minha fé cristã, eu agora acho que não acredito mais em Deus.
Gente, todo passo que você dá no Evangelho precisa se aproximar de Deus. Todo passo que você dá no Evangelho precisa te aproximar de Jesus. Mas a verdade é que, como esse moço, tem muitas pessoas dando passo no Evangelho perdidas, sem saber para onde que estão indo, sem saber em qual direção estão indo. E talvez será muito chocante, porque muitas pessoas talvez um dia chegarão e dirão assim: para onde que eu estou indo? Eu vou na igreja, eu participo de cultos, mas para onde que eu estou indo? Eu não sei para onde estou indo, eu não sei em qual direção estou indo. Será que Deus existe? Será que eu estou indo para a direção certa? Por quê? Porque mesmo estando no Evangelho, não faz da Bíblia a lâmpada para os seus pés, não faz da Bíblia a luz para o seu caminho, não faz de Jesus o alvo da sua caminhada, e por isso se frustra, e por isso fica perdido. Mas irmãos, a palavra de Deus, como o salmista disse, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, e Jesus é o alvo que nós temos que chegar. Agora entenda algo, irmãos, o pecado é definido como errar o alvo. Todo pecado que nós cometemos, seja ele qual for, ele é definido como errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Agora, imagina o tanto de gente que quer acertar o alvo. Todas as pessoas querem acertar o alvo. Todas as pessoas querem se aproximar de Deus, mas acabam não sabendo como fazer. Querem acertar o alvo, não querem pecar, não querem errar contra Deus, mas continuam errando. Por quê? Porque não conseguem acertar, porque estão numa vida de escuro, está na escuridão, não consegue, não tem numa rodinha, e eles ficam caminhando e não saem do lugar. Tem muita pessoa que está na vida cristã dessa maneira, está caminhando e não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Porque está num ciclo viciado de pecado, de erro, não consegue sair disso. Por que não consegue sair? Porque não tem luz para clarear o caminho certo. Então fica andando em círculo, então fica andando no mesmo lugar e não consegue acertar o alvo. E aí, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos, irmãos, a oportunidade de sair desse ciclo e ir para uma vida de vitória, ir para uma vida realmente de propósito, ir para uma vida realmente de futuro, ir para realmente uma vida que faça sentido, para que você chegue daqui 20, 30 anos na sua caminhada de fé e você olhe para trás e fala assim: valeu a pena. Valeu a pena cada passo que eu dei na minha vida cristã, porque cada passo que eu dei me aproximou de Jesus. Eu estou agora com 40, com 50, com 60 anos de idade, com 80 anos de idade, mas cada passo que eu dei foi muito bom, porque cada passo me aproximou de Jesus. E qual qual objeto, e qual princípio que pode me dar essa certeza, essa convicção? Somente a intimidade com a palavra de Deus é que pode nos aproximar. Então, a luz da palavra de Deus te tira do ciclo do pecado, te tira do ciclo do erro e te aponta um caminho. E que caminho é esse? Jesus. Grita para esse irmão que está do seu lado, fala assim para ele: Jesus é a luz do mundo. Agora fala com fé: Jesus é a luz do mundo. Irmãos, em Gênesis capítulo 1, antes mesmo de Deus criar o universo que hoje nós conhecemos como universo, Deus, ele falou assim: haja luz, haja luz. A luz veio mesmo antes que houvesse o sol e que houvesse a lua. Lembra? Você pegar a sua Bíblia lá em Gênesis 1 e ler, vai falar assim: e no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E quando Deus disse haja luz, houve luz. Mas não a luz do sol e nem a luz da lua, mas uma luz muito mais forte, muito mais poderosa do que o nosso sistema solar, do que o nosso sistema lunar, muito mais poderosa. Que luz é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz que Deus, desde o princípio da criação, já estabelece como princípio para a vida humana. Lembra quando a Bíblia vai dizer que através de Cristo
todas as coisas foram criadas através dele, por meio dele. E por meio dele todas as coisas subsistem. Todas as coisas existem por causa de Jesus. E Jesus é a própria luz. Como assim? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1. João capítulo 1 vai dizer o seguinte. João capítulo 1, versículo 5. João 1,5 diz assim, irmãos, ó. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus é a luz que brilha em Gênesis, e é a luz que ainda brilha todos os dias da nossa vida, até a eternidade. É Jesus quem brilha, irmãos. Essa luz que dissipa as trevas, que as trevas não podem prevalecer. Jesus Cristo é essa luz. Quando você ler a Bíblia, quando você busca na palavra de Deus, a palavra de Deus revela quem Jesus é. Amém, irmãos? E como é que a Bíblia revela? Através de Cristo. Através de Cristo você tem a revelação da palavra, e através da palavra você tem a revelação de Jesus. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Quando você lê a Bíblia, quando você pega a sua Bíblia e lê, você está tendo a oportunidade de ter a revelação de quem Jesus é. E quando você fala com Jesus, você tem a oportunidade dele te revelar a palavra de Deus. Aqui em João fala assim: a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é aquele que dissipa toda treva na vida de todos nós. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que Jesus veio fazer na sua vida, foi dissipar as trevas. Se tem uma coisa que Jesus ama fazer na sua vida, é tirar toda a escuridão. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim a Bíblia: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo, Ele nos transportou do império das trevas. Sabe, irmãos, só está nas trevas ainda, só está na escuridão ainda quem ainda não reconheceu Jesus, quem ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem ainda permanece nas trevas, quem é que não consegue ainda tomar a direção certa, quem ainda não levantou a mão e recebeu Jesus na sua vida. Porque quem recebeu Jesus na sua vida, Jesus foi lá e o transportou do império das trevas. Tem muita gente que ainda está sobre o império das trevas, irmãos, e não somente quando a luz se apaga, mas está amarrado em algemas, está amarrado em cadeias e não conseguem se livrar. Lembra quando o salmista fala sobre o laço do passarinheiro? Tem muita gente enredada no laço do passarinheiro que não consegue sair. Por quê? Porque ainda está escravizado pelo império das trevas. Não permitiu que Cristo entrasse e o tirasse do império das trevas. Quando Jesus vem, irmãos, não tem nenhuma escuridão na sua vida, não tem nenhuma área da sua vida que seja tão escura que Cristo não seja mais poderoso que essa escuridão. Tem pessoas vivendo na base da maldição, tem gente vivendo na base da maldição hereditária, tem gente vivendo na base da maldição que aconteceu com o pai, com o avô, com a avó, pessoas 100 anos viveu antes, pessoas que viveram há 200 anos antes, aí está lá a pessoa presa a essas mesmas maldições. Porque meu pai bebeu, não, eu bebo até. Porque minha mãe e tal. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus entrar na nossa vida, Ele dissipa toda treva, Ele dissipa toda escravidão, Ele dissipa toda maldição. Amém, irmãos?
Jesus é aquele que veio ao mundo para libertar o mundo. Sabe, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que transforma o homem. Qual mensagem? A mensagem que Cristo veio, morreu por nós, para que nos desse vida. Sabe, essa é a mensagem que transforma a nossa vida, a mensagem que Cristo veio. Mas Ele não somente veio, Ele veio e nos liberta, Ele veio e nos transforma, Ele veio e sara a nossa casa, Ele veio e sara a nossa família, Ele veio e sara o nosso interior, Ele veio e sara o nosso exterior. Cristo veio, irmãos, para resolver o problema da humanidade. Cristo veio. Sabe, semana passada eu falei aqui, nós às vezes ficamos procurando o salvador da pátria. Será que é o governante tal? Será que é fulano de tal? Não, ei, há 2000 anos veio sobre essa terra Jesus Cristo, e Ele não é somente o salvador da pátria, do Brasil, de Formiga, Ele é o salvador do mundo inteiro. Ele veio para salvar todos. A Bíblia diz em Hebreus que desde a fundação do mundo, Deus predestinou para que todo homem fosse salvo. Mas as pessoas ainda estão acorrentadas dizendo: será o que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para eu ser liberto? O que mais eu posso fazer para sair dessa escuridão? Ei, meu querido, se você entregou a sua vida para Jesus, confie nele para te libertar dessas trevas. Se você entregou a sua vida para Cristo, confie nele para tirar toda essa escuridão. Eu não estou enxergando nada, não sei para qual direção ir. Deixe Jesus brilhar. Deixe Jesus brilhar na sua vida, deixe Jesus brilhar na sua existência, deixe Jesus brilhar na sua história, meu irmão. Sabe, quando nós falamos isso, parece que parece que é uma historinha, parece que é uma teoria, mas não, irmãos, isso é prática. A vida cristã é uma prática. E qual a prática? A prática de deixar Jesus vir e transformar a gente. Sabe, mas é muito difícil passar por esse processo. Por quê? Porque quando a luz brilha, aparecem as sujeiras. Quando a luz brilha, aparecem as imperfeições. Quando a luz brilha, aparece aquilo que a gente não quer mostrar. E aí, às vezes nós falamos assim: Senhor, o Senhor pode brilhar aqui, na minha vida financeira, o Senhor pode brilhar aqui, brilha aqui no meu casamento, o Senhor pode brilhar aqui e tal, mas não precisa brilhar aqui na minha rede social não, Senhor. Não precisa brilhar aqui nessa conversinha fiada não, Senhor. Pode deixar ela escondida aqui. Senhor, não precisa brilhar nessa mentirinha que eu contei não. Pode deixar ela escondida. Senhor, não precisa brilhar nesse orgulhozinho meu aqui não. Pode deixar esse orgulho meu escondido aqui. Pode deixar esse pecadozinho meu aqui de estimação. Não precisa brilhar a sua luz nele não, Senhor. Pode deixar escuro aqui. Ninguém precisa saber não, Senhor. Ninguém precisa ficar sabendo não. Pode deixar escondidinho aqui. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes permitem que Jesus entre em determinadas áreas da sua vida, mas não permite que Jesus transforme o seu todo. E por que não vivem em abundância de Deus? Porque não permitem que Cristo transforme o seu todo. Carregam amuletos, carregam chaves e trancam áreas de sua vida onde Cristo jamais poderá entrar. Ei! Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu vou para o alvo. Eu vou para Jesus. Independente do que Ele tem para transformar em mim, eu vou permitir isso. Eu vou permitir essa transformação. Eu vou permitir essa mudança. Eu vou permitir que a luz dele brilhe em todas as áreas da minha vida, porque é isso que eu preciso. E aí então, quando ele brilha, irmãos, ele dissipa as trevas. Sabe, talvez as pessoas ficam jogando a culpa em cima, porque tem a maldição, porque tem isso, tem aquilo outro. Às vezes as pessoas ficam jogando a culpa em cima disso, quando na verdade é elas que não querem abandonar certas práticas. É elas que não querem abandonar certos estilos, comportamentos de vida. Não querem abandonar. E aí ficam jogando a culpa em cima de maldição. Ficam jogando a culpa em cima, porque é isso, porque é aquilo. Ei, não. Deixe Jesus entrar, meu irmão. E
Talvez isso pareça ser ofensivo falar isso. Parece ser ofensivo falar isso. Deixa Jesus entrar. Mas a verdade, irmãos, que às vezes algumas coisas têm que ser ditas. Como a luz da palavra de Deus clareia para que a gente mude nosso comportamento, da mesma maneira, nós precisamos atinar para essa verdade. E então, Jesus sendo a luz do mundo, Ele dá a oportunidade para mim e para você nos tornar luz assim como Ele é. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Olha que lindo esse texto, irmãos. Se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Jesus. O que significa isso? Significa que, se Jesus Ele é a luz do mundo, nós, por herança, por sermos filhos de Deus, nós nos tornamos participantes dessa luz. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Uma vez filho, você tem a oportunidade de brilhar a luz que Cristo brilha. Uma vez herdeiro, você tem por direito a herança de ser filho. Agora, uma vez participante com Cristo no sofrimento, olha o que ele diz, que nós nos tornamos também participantes com Ele na glória. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, você pode brilhar a luz de Jesus, amém? Amém, irmãos? Você pode brilhar a luz de Jesus. Olha o que Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16 vai dizer. Diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumine a todos na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos, essa é a boa mensagem. Uma vez que Jesus clareia todas as áreas da sua vida, Ele te dá a oportunidade de você ser luz na vida dos outros, amém? Quando Jesus brilha em todas as áreas, por isso eu estou falando da importância, irmãos, de entregar tudo que somos, todas as áreas de nossas vidas, deixar Jesus brilhar. Por que tem muita gente que a luz dele está apagada? Por que tem muita gente com a candeia apagada? Por que tem muita gente que é uma cidade sobre um monte, mas que ninguém vê? Porque a luz está apagada. Sabe por quê? Porque tem áreas da vida que Jesus ainda não está clareando. E se Jesus não está clareando, não vai brilhar nada. Então, olha o chamado de Cristo para nós, o chamado de Jesus para a sua vida, meu irmão, não é somente da luz dele brilhar na sua vida, mas é da sua luz brilhar na vida dos outros, amém? Ei, meu querido, quando você resolve abrir seu coração e deixar a luz de Jesus brilhar, sabe o que acontece? As obras de Deus são manifestas através de você. Quando você deixa a luz de Cristo brilhar através de você, e você se torna a luz dentro da sua casa, aquelas pessoas que estão lá, experimentam da grandeza do poder de Deus através da sua vida. Se você resolve brilhar a luz de Cristo lá no seu local de trabalho, aquelas pessoas que estão lá verão a glória de Deus ser manifesta através da vida de vocês, porque a luz brilhou, e onde a luz chega, irmãos, dissipa as trevas. Já viu onde você entrou naquele ambiente de trabalhar e as pessoas começaram a pegar no seu pé? Talvez você diz assim, mas por que está acontecendo isso? É simples, porque a luz chegou. Lembra quando Jesus chegava nos locais? O que acontecia? Os demônios diziam, por que viestes fora do tempo? Por que o Senhor está aqui? Por que o Senhor veio nos perturbar?
Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Nos locais onde você tem entrado, Satanás tem ficado incomodado? Ou você entra nos locais com a luz apagada? Como que tem sido? Como que tem sido a sua experiência com Satanás? É isso mesmo. Ele tá fugindo de você? O inimigo está fugindo de você? Você está incomodando ele? Você está sendo a pedra do sapato do inimigo? Porque a Bíblia diz que onde Jesus chegava, eles então, os espíritos malignos, eram expulsos. E aí a pergunta é, se eu estou brilhando a luz de Jesus, por que não está incomodando o inimigo? Por que não está dissipando as trevas? Por quê? Porque naquele ambiente que você chegou, por que ainda continua a mesma corrupção? Por que continua os mesmos pecados? Por que continua do mesmo jeito? Por que a coisa continua andando? Por que nenhuma treva sequer foi dissipada? Por quê? Qual foi o passo que você deu em direção a Cristo que transformou aquele ambiente? A partir do momento que você levantou a sua mão, que você recebeu a Jesus, qual foi a transformação prática que houve dentro do seu lar, dentro da sua casa? Seus familiares viram a mudança? Ou você até hoje ainda está tendo conflito com seus familiares? Mudou. Aquela pessoa de antigamente existe ainda ou ela já não existe mais? O que existe agora é uma luz acesa dentro daquele lar. Irmãos, isso é muito importante. Sabe, se Deus ele é luz, Cristo é a luz do mundo, e nós somos chamados para clarear, se não estamos clareando, o que está de errado? Se não estamos clareando, o que está acontecendo? Ah, não, a minha luz ela acende só no culto, a minha luz acende somente na célula. Espera aí, tem alguma coisa errada. Jesus falou, não se pega uma lamparina, uma lanterna, uma lâmpada e coloca debaixo da cama, não. A lâmpada se coloca no teto, para que clareie a todos. Uma cidade edificada sobre o monte jamais poderá ser escondida. Você é uma cidade edificada sobre o monte. Na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, na rua, na comunidade, a sua luz precisa brilhar. E aí eu te pergunto, com qual intensidade a sua luz tem brilhado? Com qual intensidade a sua luz está gerando vida, está gerando transformação? Eu quero que você reflita sobre esse ponto. Eu quero te provocar a refletir sobre isso. Refletir sobre o quê? Sobre essa realidade da luz na sua vida. Talvez você é um exímio leitor da Bíblia, ora bastante, mas quando você é lançado na boca dos leões, a luz se apaga. E eu quero te encorajar nessa noite, assim como o salmista disse, que a luz, a palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés, e luz para o seu caminho. Eu quero te encorajar nessa noite, a você sair daqui, sem medo de clarear. A você sair daqui sem medo de ser luz na vida dos outros. Não tenha medo de clarear todos que estão à sua volta, meu irmão. Não tenha medo, sabe? Confronte, se levante como filho e filha de Deus, que já é por direito seu, você conquistou quando você recebeu Cristo na sua vida. Então, se levante como luz, se levante para fazer a diferença, se levante para brilhar. Se levante para transformar onde que você esteja. Vai acontecer duas coisas, meu irmão e minha irmã. Vai acontecer duas coisas quando a sua luz brilhar. Ou as pessoas darão ouvido à sua voz, ou as pessoas verão a sua luz e se converterão a Deus, mudarão a sua vida. Ou então, a sua luz servirá para condenar aqueles que viram a sua luz brilhar e não quiseram Cristo. Não vai voltar vazio. Não precisa ter medo. Se a sua luz brilhar, as pessoas irão se converter. Ou então a sua luz servirá de julgamento
para que aqueles que viram a luz brilhar e não quiseram a luz. Amém, irmãos? Amém? Então, finalizando, eu digo, como o salmista ele disse, Senhor, a tua luz, ela vem através da tua palavra, e eu preciso dela. Ele vai falar mais adiante assim, ó, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. É a luz da palavra. Sabe, quanto mais a luz brilhar na sua vida, menos pecado você terá. Quanto mais você brilhar a luz, mais outras pessoas serão salvas para a glória de Deus. Então, é uma faca que corta para os dois lados. Você afia a sua vida e ajuda outros a serem livres do inferno. Você é salvo e ajuda a trazer outras pessoas para o reino de Deus quando você deixa a luz brilhar na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Se coloque de pé nesse momento. E eu quero que você não olhe para fora, mas olhe para dentro de você nessa noite. Olhe para dentro de você nessa noite. Como tem sido o brilho dessa lâmpada aí? De 0 a 10, com qual intensidade essa lâmpada tem brilhado? Com qual intensidade essa lâmpada tem alcançado outras vidas? Com qual intensidade essa lâmpada tem transformado situações, pessoas, lugares?